Olá, amigos! Eu hoje quero falar para vocês um pouquinho sobre como melhorar a textura das massas feitas sem glúten. Funciona assim. Nós já sabemos, se vocês viram outros vídeos meus sabem, mas aqueles que ainda não viram, eu explico novamente. As massas só são macias, elásticas, massas de pão comum, porque se utiliza o trigo. E é o glúten que dá essa elasticidade, essa maciez. Quando nós estamos trabalhando com farinhas sem glúten, a tendência natural é que o pão fique mais seco, com menos elasticidade, até um pouco esfarelento, isso é normal. Quando se quer viver sem o glúten, algum sacrifício tem que se fazer. E não é nem um sacrifício, é só uma questão de se habituar com essa textura. Como nós estamos há muitos anos acostumados com aquela textura do pão francês, logicamente sentimos uma diferença quando utilizamos o outro pão. Abrimos mão de uma coisa em função de saúde. Abrimos mão da maciez, em compensação teremos muito mais saúde se quisermos viver sem glúten. Mas, logicamente, dá para melhorar. Eu, quando escrevi o meu livro, A Deliciosa Cozinha Sem Glúten, eu fiz questão de não colocar emulsificantes nas minhas massas. Na verdade, eu não queria colocar nada que não fosse o mais simples possível. Lógico que eu cheguei a umas soluções de maciez maravilhosas nos pães. Os pães feitos com inhame, feitos com iogurte, são tremendamente macios. E outra coisa, o pão, conforme vai passando, um dia, 2 dias, a tendência natural de qualquer um deles é ficar mais ressecado. É só fatiar, colocar na tostadeira, ou então alguns segundinhos no micro-ondas e volta aquela maciez. Mas, evidentemente, tem aquelas pessoas que até isso se torna mais chato. Ah, mas eu não quero, eu quero aquele pão mais elástico, eu preciso daquele pão mais elástico. Então tudo bem. Para isso eu estou fazendo essa matéria hoje. Além de estar falando com vocês aí, embaixo vai ter um link onde vocês vão poder clicar e copiar as ideias que eu estou dando, até proporção de certas farinhas e tal, vocês vão poder ver lá no link depois. Mas algumas soluções são aplicáveis para melhorar essa massa. Em qualquer receita, vocês não precisam de uma receita especial para fazer. Vocês podem pegar qualquer receita e usar, seguindo as medidas que eu estou dando, essas soluções aqui simples para que essa massa fique mais elástica, mais fofinha, mais úmida, como tantos e-mails que eu recebo com as pessoas pedindo. Então vamos lá. Uma das primeiras formas de se melhorar uma massa sem glúten é a colocação da gelatina em pó incolor, numa proporção de uma colher de sopa por cada meio quilo de massa, 1 a 2 colheres de sopa, pronto, vai dar uma maciez maior. A gelatina incolor não interfere no sabor, então ela pode ser usada muito bem. Outra coisa, a mistura das farinhas. Mesmo que a receita peça apenas farinha de arroz, é possível se fazer uma mistura, e a proporção está lá no link, como eu falei, entre a farinha de arroz, o amido de milho, o amido de mandioca, por exemplo, né? Temos o polvilho doce e o polvilho azedo, pode ser colocado, e também a fécula de batata. Então, se vocês pegarem proporcionalmente farinha de arroz, polvilho doce ou polvilho azedo e a fécula de batata, vocês vão ter uma mistura de farinhas que vai dar uma suavizada nessa massa também. Vocês podem utilizar também um emulsificante. Eu no link falo de outros, mostro lá, enfim, ensino que existem outros, mas eu fico, e sinceramente, até porque ser mais fácil de se encontrar, e eu estou falando para o Brasil todo, e em qualquer cidadezinha vocês vão encontrar com muita facilidade o CMC,
que é o carboximetilcelulose. Esse CMC, ele é comprado facilmente em lojas que vendem produtos para festas. Então, uma loja que vende produtos para festa, vocês vão encontrar, ele é usado em molhos, ele é usado em cobertura de bolos, em sorvete. Então ele está lá, ele é pequenininho, um frasquinho, e ele vem em pó. E ele é muito fácil de ser usado, uma colherzinha de chá para 200 gramas de farinha, por exemplo. Então já vai dar uma maciez, ele dá liga, ele faz ficar mais elástica a massa. Então ele é suave, ele é estéril, quer dizer, não tem nenhum tipo de problema com relação à saúde, ele é derivado da cana-de-açúcar, enfim, não tem nada que possa causar nenhum tipo de mal. Então vocês vão poder usar o CMC nas receitas, tanto de pães quanto de bolos. Essa é uma dica boa. Qualquer receita, não, mesmo que a receita original não tenha, vocês vão poder colocar, porque não vai ter problema algum. A massa não vai desandar, não vai ter nada disso. Ela só vai ficar mais macia, mais elástica e vai manter mais a umidade. Uma outra dica é a farinha de coco. A farinha de coco, ela também age mantendo a umidade da massa e fazendo a massa ficar mais elástica. Esse pãozinho do link que eu coloquei aí embaixo, eu coloquei ele aqui exatamente para ilustrar a cor que fica o pãozinho, porque tem isso também. Se você usar a farinha de coco, vai mudar a cor, fica escurinho, fica igual o pão integral, tá? O bolo também. Mas ela tem várias vantagens. A farinha de coco, por exemplo, ela tem uma carga baixa de carboidrato, que é ótimo, que também tem uma carga baixa de calorias. Então, é muito bom que se use. A farinha de coco ela pode ser usada diminuindo a quantidade da outra farinha e colocando em até 20% na massa. Facinho de fazer a conta para que vocês possam utilizar. A farinha de coco também, ela tem fibras, porque as farinhas sem glúten, que eu já falei antes para vocês aqui, elas não contêm fibras, são refinadas. Então, é uma forma de fazer com que esse pão ou esse bolo fique mais saudável para a saúde. Então, são formas de fazer com que essa massa se torne a massa dos sonhos de todo mundo. Macia, elástica, com mais umidade. Então, qualquer um pode virar aí um expert em panificação e pega essas dicas e façam na casa de vocês. Como eu falei, pode adaptar qualquer receita utilizando. Lá no link eu explico melhor e eu espero que assim vocês possam degustar um produto final, um pão, um bolo, com maior prazer do que antes, para todos aqueles que têm essa dificuldade com a textura das farinhas sem glúten. Eu quero agradecer muito a vocês, dizer que eu estou à disposição, pedir um favorzinho. Caso vocês gostem aqui do nosso canal, por favor, se inscrevam. A inscrição de vocês alimentará todo o canal aqui e o nosso trabalho. E mandem sugestão também, vocês querem que eu fale de alguma coisa em especial, estou aqui para isso e para mim é sempre um prazer respondê-los. Um abraço grande a todos e espero que essas dicas aí rendam bastante gostosuras aí para o café da manhã e o lanche de vocês todos. Um abraço.